Abra a sua Bíblia, se você pode, no Evangelho de Mateus, capítulo 13. Eles vão botar no telão para mim, por favor. Evangelho de Mateus, capítulo 13, a partir do verso 1. Mateus, capítulo 13, versículo 1. Pode colocar, por favor. Preciso de algum dom espiritual para ler, gente. Quem está lendo aí, levanta a mão. Glória a Deus. É a revelação. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que por isso ele entrou num barco e assentou-se. Ao povo reunido na praia, Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu num terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas, quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinha raiz. Outra parte caiu no meio dos espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita, a 100, 60 e 30 por 1. Aquele que tem ouvidos, ouça. Os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram: por que falas ao povo? Por que falas ao povo por parábolas? Ele respondeu: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. A quem tem será dado, e a este terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Por essa razão, eu lhes falo por parábolas, porque vendo, eles não veem, e ouvindo, não ouvem nem entendem. Nele se cumprem as profecias de Isaías: ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível e de má vontade. Ouviram com os seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração, e converter-se, e eu os escutaria. Mas felizes são os olhos de vocês, porque veem, e os ouvidos de vocês, porque ouvem. Pois eu digo a verdade, muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino de Deus e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. Esse é o caso da semente que cai à beira do caminho. Quando a semente cai em terreno pedregoso, esse é o caso daquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surgem algumas tribulações ou perseguições por causa da palavra, logo a abandona. Quanto à semente que cai no meio dos espinhos, esse é o caso daquele que ouve a palavra, mas as preocupações dessa vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. Quanto à semente que caiu em boa terra, esse é o caso daquela que ouve a palavra e a entende, e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por 1. Até aqui, feche os seus olhos, se você pode. Pai, essa é a tua palavra, e nessa noite em graça, pedimos que o Senhor fale conosco, que o Senhor tenha liberdade na nossa mente e no nosso coração. Que a luz dessa parábola, tão logo ao sairmos daqui, possamos ser impactados por ela
e ter a nossa visão transformada, que os nossos ouvidos possam ouvir, que os nossos olhos possam ver, como exatamente foi dito aqui por Jesus. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom, queridos, o tema da nossa conversa hoje é boas notícias. Quem gosta de boas notícias? Levanta a mão. Boas notícias. Todo mundo gosta de receber boas notícias. Vinícius, e boas notícias tem a ver com o Evangelho, Tiago. Porque o Evangelho de Jesus Cristo, Julico, quer dizer boas novas ou boas notícias. É exatamente isso. O Evangelho tem a ver com boas notícias. E muitas são as vezes que nós não conseguimos receber essas boas notícias. O texto dá a nós entendimento que Jesus estava já no início do seu ministério. Mas para você entender, dentro desse contexto do que Jesus está falando sobre o reino de Deus, sobre o seu reino, em Gênesis, no capítulo 3, quando Deus criou o homem, a Bíblia fala que a sua imagem e semelhança colocou no jardim, num lugar perfeito e maravilhoso, e decidiu colocar uma árvore no centro do jardim. Essa é uma das perguntas, uma das inquietações que eu confesso que vou perguntar, Juliana, quando chegar no céu. Eu vou perguntar, Senhor, por que o Senhor colocou a árvore ali no centro? Por que o Senhor colocou a árvore perto de Adão e Eva? Por que não botou lá no Nepal, lá em cima? Porque aí eles não comeriam. Parece que Deus é especialista, Laerte, em colocar sempre perto de nós algo que vai nos tentar, algo que irá nos provar, algo que irá sempre nos testar e nos levar ao limite. É assim na sua vida ou não? Faz sentido ou não, gente? Nós vivemos isso a todo tempo. Seria mais fácil se ele colocasse essa árvore longe, mas Deus colocou ali. E através da astúcia da serpente, num diálogo com Eva, roubou a identidade de Eva, porque Satanás sempre tenta sugestionar para você sobre quem você é, sobre quem Deus é e sobre o propósito de Deus na sua vida. Satanás, ele não tem o poder sobre os seus pensamentos, mas ele sugestiona para você através de perguntas. Assim como Jesus é um especialista em fazer perguntas, Satanás também sabe que através das perguntas isso pode gerar dúvida no seu e no meu coração. E por isso ele perguntou à serpente: foi isso mesmo que Deus disse? Será que é isso? E aí Eva falou: será que é isso mesmo, gente? Acho que não tem nada demais. E ela caiu. Em Gênesis 3, no capítulo 15, o Senhor, após a queda, idealiza o plano de salvação. E pela primeira vez na história, de uma forma velada, Jesus já aparece. Em Gênesis, no início, no capítulo 3, Deus então se dirige para Eva e diz: da descendência sua, Eva, ou seja, do seu ventre, um dia, através da sua descendência, nascerá Jesus, que pisará na cabeça da serpente, ou seja, descerá a morte e pegará as chaves da morte do inferno, e a serpente, lhe ferirá o calcanhar. Está falando da cruz de Cristo, quando Cristo foi ferido na cruz. E aí, a partir desse momento, começa a história. Jesus, muito tempo depois, muitas gerações depois, ele nasce. E Jesus nasceu em Belém, numa hospedaria. Na verdade, ele nasceu num estábulo, mas depois de nascer em Belém, ele foi para o Egito, voltou para Nazaré e foi criado em Nazaré. E depois que completou 30 anos de idade, e por que 30 anos de idade, Cristo? Porque com 30 anos de idade se chega ao auge da maturidade, não se amadurece mais, enquanto homem, enquanto poder de decisão e de autoridade sobre si mesmo. E exatamente aos 30 anos de idade, Jesus começa o seu ministério. E ele agora vai para Cafarnaum, Vanessa, e ali, em Cafarnaum, ele estabelece uma espécie de QG, o seu quartel general. E ele começa o seu ministério não buscando as pessoas, os influencers dos dias de hoje, aqueles que têm mais seguidores no Instagram. Jesus não está preocupado com isso. Jesus não buscou os mais inteligentes. Jesus não buscou aqueles que eram catedráticos, aqueles que tinham uma boa oratória. Pelo contrário, Jesus buscou os menos capacitados. Jesus, ele buscou pescadores, homens rudes, broncos, coletores de impostos, como Levi, que escreveu esse texto aqui. Ele também comissionou provavelmente alguns que eram agricultores, pessoas comuns, pecadores,
Assim como eu e você, quando olhamos e lemos a Bíblia, temos uma ideia, uma imagem, um arquétipo de que esses homens eram melhores do que nós. Mas a verdade é que não, queridos. Jesus, ele resolveu fazer um discipulado, uma aventura. E o discipulado de Jesus consistia em andar todos os dias com eles, de manhã, de tarde e de noite. Hoje, numa faculdade, a gente passa 4 ou 5 anos estudando entre 4 e 5 horas, vamos colocar assim, no período da noite. Algumas, né? Tem outras que são períodos integrais, umas e outras, mas com Jesus não, foram 3 anos e meio, 24 horas, ensinando em todos os momentos. E a melhor forma de Jesus ensinar era através do exemplo. Jesus, ele fazia. Primeiro ele fazia e os discípulos observavam. Depois Jesus fazia e ensinava dizendo é assim. Depois ele dizia para os discípulos, olha, façam que eu vou estar aqui observando vocês fazerem. E depois Jesus dizia, agora vocês vão e vocês vão fazer. Então, nada do que Jesus pediu para que eles fizessem, antes ele não realizou. Um líder em excelência é aquele que não pede ao seu liderado absolutamente nada que ele não é capaz de fazer. E agora o texto diz que Jesus saiu de casa. Onde? Cafarnaum. Morava lá naquela vila lá, na casa de Pedro. E ele vai à praia, ali no porto de Cafarnaum. Fica mais ou menos uns 200 metros, nem isso. E ele resolveu compartilhar a palavra com os seus discípulos e começou a juntar gente. Por quê? Porque a palavra era boa e também porque ele multiplicava pão e multiplicava peixe e multiplicava tudo que tinha ali para todo mundo comer. E de repente uma grande quantidade de pessoas começaram a se reunir naquele lugar, ao ponto dele não ter mais como estar ali, não tinha microfone. Nós temos uma plateia aqui infinitamente menor aquela, num espaço acústico separado. Agora você imagina a beira do mar da Galileia. Ele utilizava o vento como propagador das ondas sonoras. Então ele ficava numa posição estratégica de onde ele falava e o vento pudesse levar o som da sua voz às pessoas que estavam ao fundo. Não existia tecnologia, queridos, mas existia um desejo de se cumprir um propósito maior. E o texto diz que ele resolve falar, pastor Fonseca, sobre o reino de Deus. Jesus escreveu, ou melhor, Jesus falou 42 parábolas. E por que ele falava parábolas? Parábolas são histórias que Jesus utilizava para ilustrar aquilo que ele queria dizer. E essas parábolas sempre dificultavam e muito para que as pessoas soubessem aquilo que ele queria dizer, tanto para a multidão, quanto para os religiosos e também, principalmente para os seus discípulos. Então, era como se Jesus quisesse dificultar as coisas, Júlia. Então, quer dizer que Jesus dificultava as coisas? Sim. Ele mesmo disse que no mundo tereis aflições, queridos, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. E aí o texto para aí, Léo. E tem gente que completa esse texto. E vós vencereis em mim. Isso não está na Bíblia. Tem gente que acrescentou isso. E aí isso foi passar de pessoa para pessoa, passou para pessoa. E o pessoal fala, mas essa parte nunca teve na Bíblia. Assim como muitos versículos que a gente acha que são versículos e que nunca foram escritos na Bíblia. O fato é que Jesus agora começa a falar sobre o reino de Deus. E se você observar a parábola do semeador, ela fala sobre 4 tipos de solos diferentes. O primeiro é a beira do caminho. O segundo é o pedregoso. O terceiro é o solo com espinhos. E o quarto é a terra boa. Então, são 4 tipos de solos. A semente é a mesma. A semente é a palavra de Deus. E a palavra de Deus é poderosa. Então a palavra de Deus, Tiago, é poderosa. E não importa o que aconteça, é a palavra de Deus. Mas nem sempre a palavra de Deus, mesmo sendo poderosa, ela tem a capacidade de mudar a vida das pessoas. Talvez seja estranho você ouvir isso, mas a verdade é essa. Porque domingo a domingo, quinta a quinta-feira, pessoas estão aqui ouvindo, expostos à palavra de Deus, e as suas vidas não são transformadas.
E a pergunta que fica é: por que é que algumas pessoas não têm as suas vidas transformadas, mesmo estando expostos à palavra de Deus, que é poderosa? Jesus, ele traz para nós exatamente o porquê que isso acontece. Jesus, dentro de uma métrica, se a gente observar a parábola, ele diz que 1/4 das pessoas que ouvem a palavra de Deus, de alguma forma, tem a capacidade de produzir fruto segundo aquilo que ouviu. Ou seja, 1/4 dos que ouvem a palavra de Deus conseguem dar frutos. E os outros 3/4, lamentavelmente, eles são multidão. Eles estão ouvindo, eles vêm, eles escutam, se relacionam, mas eles não dão frutos. E por quê? Por causa do tipo da palavra? Não, porque a palavra é a mesma. Por causa do tipo de semente, no caso? Não, por causa do tipo do solo. E o solo está diretamente ligado ao nosso coração, ao centro das nossas emoções. Nós falamos que é o coração, mas o centro das nossas emoções é a nossa consciência, a nossa capacidade cognitiva também, e a nossa capacidade de receber de alguma forma aquilo que chega até nós. Por exemplo, eu vou citar um exemplo aqui, Zé. Se pegar você e eu e colocar aqui nós dois, um do lado do outro, e se a gente receber a mesma notícia referente a alguma coisa, eu e você, cada um vai de alguma forma receber e reagir a isso de uma forma diferente. É possível que uma notícia ruim chegue até nós, a mesma notícia, e a forma de receber essa notícia é totalmente diferente. Tem uma história que conta, eu sempre me lembro dessa história, que 2 irmãos moravam numa fazenda, e eles moravam naquela espécie de fazenda, e não tinha nenhum tipo de animal lá no sítio, e de repente eles acordaram cedo, e aí um deles acordou primeiro, levantou, e ele pisou num cocô de um cavalo. E quando ele pisou num cocô de um cavalo, ele começou a limpar o pé, e ele começou a reclamar, dizendo: que absurdo, cara, soltaram o animal aqui perto de casa, pisei nesse cocô. E ele começou a limpar o pé, reclamando, questionando, indagando sobre quem poderia ter feito isso. E o seu irmão, que havia sido criado no mesmo lugar, saiu do mesmo lugar, fruto dos mesmos pais, com a mesma criação, quando saiu também pisou no mesmo cocô. E quando ele pisou, ao invés de se chatear por aquilo, ele disse: uau, deve ter algum cavalo por aqui, eu vou ter a oportunidade de brincar e de me divertir com ele. Isso quer dizer que, de acordo com a história, com os atravessamentos da história que nós temos entre pessoas, com as nossas questões, uma palavra da psicologia, com as nossas questões idiosincráticas, nós temos a capacidade de reagir de formas diferentes àquilo que nós recebemos. E aí Jesus, então, conta a parábola, ninguém entende nada, nem a multidão, nem os fariseus, e principalmente os discípulos de Jesus. Então você imagina que Jesus estava com os seus discípulos, Fabiano, há 3 anos e meio ensinando para eles, e no final eles iam ser o quê? Provados. É como você que na universidade, que na faculdade, ou Sofia, quando você vai lá na escola, que você recebe um tipo de conteúdo, e depois que você recebe bastante aquele conteúdo, que é passado atividades para você, exercícios para você, mas daqui a pouco vai vir uma prova, vai vir um teste diante de tanta exposição que você sofreu. E foi assim com os discípulos. Eles estavam lá sendo preparados para depois serem provados. Só que eles foram na aula aquele dia, Sofia, e eles não entenderam nada. Sabe quando você está no meio da aula assim, prática, e você não está entendendo nada, você está boiando, o professor está falando, e você fala assim: meu Deus, não entendi nada. E aí você olha para o lado, e é sempre assim, a gente acha que está todo mundo entendendo, menos a gente. Aí a gente fica com vergonha de perguntar. Você fala assim: cara, eu devo ser muito burro, não é possível, cara. E aí o professor fala assim: alguma dúvida? Ninguém levanta a mão. Você que não entendeu nada, também não vale, só eu que vou levantar a mão. E aí, quando acaba a aula, Jesus sai com os discípulos, e aí alguns discípulos chegam para Jesus e falam assim: mestre, desculpa, eu não entendi nada. E daqui a pouco você vai cair na prova, eu preciso saber.
me explica aqui melhor, sabe, a parte, essa situação, porque eu vou ser testado daqui a pouco e eu não quero ficar com nota vermelha. Aí Jesus vai e fala, citando um texto de Isaías, dizendo que ele fala justamente por parábola para aqueles que conseguem ver, não possam ver, aqueles que conseguem ouvir, não possam ouvir. E ele diz, mas para vocês têm um privilégio. Muitos profetas antes de vocês gostariam de estar no lugar de vocês, mas não estão. Mas eu vou dar a vocês a oportunidade. E aí ele diz, o semeador, e observe, Jesus, repita comigo, Jesus está falando sobre o reino de Deus. Nunca se esqueça disso. São boas notícias. E aí ele diz que o semeador, ele sai a semear. Como é que funcionava? Ele tinha uma espécie de cinto de couro, com 2 reservatórios dos 2 lados, e ali era depositado semente. Então ele colocava a mão naquele cinto, e ele começava a lançar as sementes pelo caminho. E aí o texto diz que ao lançar as sementes pelo caminho, algumas sementes caíram não propriamente naquelas valas onde a terra foi preparada, porque existe um lugar específico. Todo agricultor que ele quer preparar a terra para que essa terra possa produzir algum tipo de fruto, a primeira coisa que ele faz é arar a terra. Então ele pega uma espécie de patrol, de máquina, para revirar a parte de cima, colocando para baixo, e a parte de baixo colocando para cima. E o texto diz que ao semear, o semeador lançou as sementes, e algumas sementes caíram pelo caminho. Porque o lugar de se plantar é no meio, mas entre os lugares que se plantam, tem um lugar que as pessoas passam, um caminho. Talvez na sua casa, ou talvez em algum sítio que você tenha ido, você percebe que tem grama, mas de um lado e de outro, onde as rodas do carro passam, não tem grama. Quantos aqui já identificaram isso? Ou uma espécie de trilha, onde todo mundo passa, nasce grama de um lado, nasce grama do outro, mas ali não nasce nada. Porque ali é terra de caminho. E terra de caminho é uma terra batida, é uma terra socada, é uma terra seca, é uma terra sem vida. E o texto diz que algumas sementes são lançadas nessa terra e elas não conseguem nem entrar, elas ficam assim, ó, na superfície. E ao ficarem na superfície, os pássaros vêm e eles já comem, eles consomem. E Jesus explicando na aula particular, né, na aula de reforço que Jesus fez no segundo momento para os seus discípulos, Jesus fala o seguinte: algumas pessoas, o coração delas é um coração pisado, é um coração empedernido, é um coração duro, que muita gente já pisou, que já socou, sabe? Que já não consegue mais ter a capacidade de receber a vida e produzir vida. É gente que se decepcionou na igreja, é gente que se decepcionou fora da igreja, mas lembrando que Jesus estava pregando essa parábola, não era para os de fora, era para os de dentro. Então essa palavra é para mim, é para você, que conhece muita coisa de igreja, que já viu muita coisa de igreja, aquela questão da cortina, que a gente sabe que do lado da frente está tudo muito bonito, mas do lado de trás, e aí a gente às vezes se fere. E normalmente coração de terra de caminho diz o seguinte: eu não quero me envolver, porque igreja tem muito problema. É gente que o coração já está duro porque foi ferido, porque foi pisado, porque foi batido, e o coração se transforma num coração duro. A semente até chega no coração, ela entra em contato com a terra, vem aqui domingo de manhã, vem aqui domingo à noite, vem aqui quinta-feira, mas a semente não tem a capacidade de germinar. Logo os pássaros vêm, e a Bíblia fala que é o diabo que vem. O diabo vem e pega a palavra. E Jesus diz que a segunda parte, o semeador, ele sai a semear, ele lança a semente numa terra que é boa. Que logo que a semente cai
nesse tipo de solo, logo ela começa a germinar. E ela começa, são pessoas que vêm aqui aos domingos e às quintas-feiras, e quando recebem a palavra de Deus, elas ficam alegres, elas ficam empolgadas, elas ficam felizes, elas saem daqui contagiantes. Só que esse tipo de solo, segundo Jesus, é um solo pedregoso. E por que Jesus utilizou essa espécie de metáfora? Porque ele estava falando segundo o cotidiano das pessoas. Ele queria usar aquilo que as pessoas tinham no seu habitat natural. Então em Israel o solo é muito pedregoso, Léo. E aí Jesus diz que algumas pessoas, a semente cai no solo, só que o solo é pedregoso, tem um pouco de areia, a semente logo começa a germinar, mas logo que ela começa a germinar, quando o sol nasce, esquenta a quantidade de pedra que tem ali, e aí a plantinha que está cheia de vida, querendo nascer, Carlos, ela esturrica, ela morre. Jesus está dizendo para nós, na aula particular, com os seus discípulos, que alguns tipos de solo, que alguns tipos de coração produzem, ou melhor, tem dentro deles muitas pedras. E essas pedras estão no lugar da terra. E essas pedras impedem que a semente, ela produza fruto. E eu aprendo com isso, Julico, que toda pedra no coração tem um nome. E existem pedras no meu coração que o nome delas são ressentimento, falta de perdão, amargura. E essas pedras impedem que a palavra de Deus possa crescer e produzir frutos. Pergunta para quem está do seu lado, me ajuda a pregar, qual é o nome das pedras que tem dentro do seu coração? Pergunta. Abandono, traição, decepção, ingratidão, tristeza, amargura. E essas pedras, elas impedem inevitavelmente que a boa semente, que a palavra de Deus, que quando você vem aqui e é exposto à palavra de Deus, essas pedras impedem que a sua vida mude. O que Jesus está dizendo é que algumas pessoas não têm as suas vidas transformadas pela palavra de Deus, porque o coração está cheio de pedra, porque o coração está cheio de amargura, porque o coração está cheio de coisas que pessoas fizeram lá fora, que não deveriam fazer, mas que fizeram, queridos. E eu vou repetir, Jesus está falando essa palavra para os de dentro. E agora Jesus resolve falar sobre um tipo de solo, Zé, que é um solo até apropriado. O problema não é o solo, porque o solo, ele não possui pedras, ele não é pedregoso, a semente cai, e logo que a semente cai, ela começa a germinar, ela começa a crescer, ela começa a produzir vida. Só que a semente, a planta, ela começa a ter que concorrer com o espaço, com tantas coisas que estão à sua volta, uma quantidade muito grande de espinhos que começa a sufocar essa planta, e ela não consegue produzir fruto, porque ela acaba sendo sufocada. Isso quer dizer que às vezes, pessoas vêm aqui na igreja, e elas ouvem a palavra de Deus, que é poderosa, que tem a capacidade de transformar a vida, só que de alguma forma elas saem daqui com a palavra germinando, crescendo, e ao crescer, as preocupações da vida, as questões desse mundo, os banquetes que Satanás colocam e oferecem diante de nós, acabam concorrendo com a palavra de Deus e acabam por sufocar a palavra de Deus nas nossas vidas, e por isso a vida não muda. Não sei se você já parou para perceber, é provável que às vezes, Juliana, a gente, num culto como esse, tenha a oportunidade de ver alguém, um pecador, que decidiu vir à igreja pela primeira vez, alguém que, se pudesse falar aqui do que fez, todos nós ficaríamos muito incomodados do que fez, mas decidiu vir à igreja com um coração contrito e quebrantado,
E esse pecador, ao estar aqui e ao ser exposto à palavra de Deus, a semente é lançada no solo. E esse solo é uma terra boa, mesmo sendo um pecador. E logo ao receber essa palavra, Darlington, a semente começa a crescer. E a semente, ao crescer, começa a produzir vida. E daqui a algum tempo, mesmo sendo outrora um coração pecador, mas de uma forma genuína, colocando a sua vida diante de Deus, logo, logo, esse indivíduo tem a capacidade de dar muito fruto. É mais fácil, às vezes, um pecador ter a capacidade de dar fruto do que propriamente, às vezes, alguém que está dentro da igreja com um coração cheio de pedra, com preocupações da vida que impedem. Então a gente acaba percebendo, irmãos, que às vezes é perigoso estar muito tempo dentro da igreja sem verdadeiramente a sua vida ter sido transformada. É como eu falei numa live um dia desse, Julico, sobre o profeta Zacarias. Zacarias, ele era um sacerdote e 3 vezes por ano ele ia ao templo e de alguma forma ele se colocava a servir ao Senhor no templo. Ele era um homem de Deus e durante muitos anos ele estava orando ao Senhor para que a sua mulher Isabel tivesse filhos. O sonho dele era ter filhos e ele era um homem de Deus. Quantas vezes Zacarias orou por outras pessoas? Quantas vezes Zacarias orou por alguém e esse alguém recebeu o milagre, Tiago? E aí de repente o texto diz que um dia, dentro do ofício que ele realizava, Zacarias foi sorteado para oferecer incenso ao Senhor. E aí ele entrou no templo. E quando ele entrou no templo, no tabernáculo, quando ele entrou, ele viu um anjo na ponta do templo. E ele tomou um susto quando ele viu aquele anjo. E o anjo falou: calma, rapaz, fica tranquilo, não tenha medo. E ele falou: como é que eu não vou ter medo, cara? Você aqui dentro. O anjo podia falar para ele: ué, está assustado porque o lugar de eu estar é aqui. Afinal, aqui é a casa do Senhor. E ele falou: não, mas eu estou com medo. E aí o anjo diz para ele o seguinte: olha, Deus manda dizer para você, Zacarias, que a oração que você tem feito já há muito tempo diante de Deus, Deus ouviu. E esse pedido vai ser realizado. A sua mulher vai dar à luz a um menino. Ele será nazireu, o nome dele será João Batista. E ele será aquele que virá antes do Messias. Você sabe o que Zacarias falou para o anjo? O nome do anjo era Gabriel. Zacarias falou: mas como que pode isso? A minha mulher é estéril, nós somos de idade avançada. Ele duvidou. E mais, ele realmente disse: isso é impossível. Mas nós estamos falando de um sacerdote. É como se eu pedisse a Deus por algo há muito tempo e de repente Deus usasse uma pessoa aqui hoje e falasse assim: ó, não tem aquela oração que você está fazendo a Deus há muito tempo assim, e eu tivesse certeza de que era Deus falando comigo. Então Deus disse que vai realizar. E aí eu dissesse: mas como? Sabe o que aconteceu na conversa? Depois você lê o texto em casa. O anjo falou assim para ele, deu uma risadinha assim: desculpa, talvez você não saiba quem eu sou. Eu sou Gabriel. Eu sou aquele que estou à destra do Eterno, vendo tudo que Ele faz. E eu sei exatamente que tudo que Ele diz que vai fazer, Ele realiza. Porque ninguém pode frustrar os planos de Deus. E aí Zacarias fica assim apavorado, meio que sem acreditar. Aí Gabriel fala para ele assim: vira para quem está do seu lado e fala assim: meu Deus. Sabe quando a gente não tem a capacidade, Viviane, de acreditar que é possível aquilo que aos nossos olhos é impossível? E sabe, mesmo a gente querendo de uma forma inconsciente, a gente pode atrapalhar ou querer atrapalhar os planos de Deus. Porque se ele saísse com aquela dúvida, Fabi, ele ia dizer para todo mundo: então, cara, o anjo apareceu, cara, que confusão, olha, eu tomei um susto quando eu vi ele na ponta daquele altar, eu dei um pulo e ele falou: não fique nervoso, não tenha medo. Mas como assim? Isabel está velha. Aí o anjo falou assim: olha só, você está no modo automático. E no modo automático, a gente já não consegue mais desfrutar daquilo que Deus tem para nós. Então, para que você não atrapalhe aquilo que Deus vai fazer, a partir de agora você está mudo. E Zacarias saiu dali mudo, e ele ficou 9 meses mudo para ele não atrapalhar os planos de Deus. Meu
meu Deus, será que alguém vai sair daqui mudo hoje, gente? Senhor amado. Se você quer receber, fala assim, eu quero sair mudo. Pelo menos o cumprimento da promessa vai acontecer na sua vida. Talvez você esteja no modo automático. Talvez o seu coração seja terra de caminho porque foi pisado por pessoas, sofreu decepções, líderes que deveriam amar feriram você, e isso fez com que o seu coração se tornasse como isso aqui. Porque se jogar qualquer semente aqui não nasce nada, querido, porque isso aqui é duro. Quem sabe o seu coração até tenha um pouco de terra, mas ao cair a semente existe muita coisa aí dentro, muito lixo emocional, muitas decepções. E essas pedras, quando o sol ele nasce, elas esturricam essa planta que logo não consegue viver. Quem sabe as coisas desse mundo tenham distraído você. Quem sabe você ainda não entendeu que existe um propósito maior do que a sua própria existência. Quem sabe você ainda não entendeu que existe, sabe, de alguma forma, uma vontade que é maior que a sua. E a gente fala tanto de vontade de Deus, Júlio. Eu estava no aeroporto hoje, BH, e aí de repente eu desci e eu vi o Luiz Arcanjo. Já veio aqui várias vezes. Tem um dia que desceu aqui no aeroporto, me ligou, porque deu um mau tempo no Rio de Janeiro. E aí logo peguei o telefone, eu que não sou bobo nem nada, eu sou cantor, né? Falei, pô, vou cantar junto com ele aqui. E a gente cantou um pedacinho, eu falei assim, tô eu e meu amigo, parceiros de composição. Depois ele falou, a gente já escreveu alguma música junto? Eu falei, podemos escrever a primeira, né? Ele canta uma canção que ele diz, a quem tenho eu no céu além de ti? Me ajuda, dá pra sair aí? Além de ti, quem sabe canta. E não há na terra quem eu queira mais que a ti. Abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por ti. Queridos, a gente canta essa canção e o nosso coração enche de alegria e às vezes a gente fica até arrepiado. E isso é bom. Mas a verdade é que, se a gente parar para analisar o que essa canção diz, que eu abro mão dos meus planos, eu abro mão dos meus sonhos, para viver os planos e os sonhos de Deus. E isso é poderoso demais, isso é profético. E a gente fala, eu quero viver isso, eu quero viver. Só que, às vezes a gente não se dá conta de que qualquer coisa diferente da nossa vontade, no primeiro momento não é bom, mesmo a vontade de Deus. Porque se é diferente do que eu quero, como é que vai ser bom no primeiro momento? No final, é bom, perfeito e agradável. Agora no início, claro que não. Então, a gente não faz ideia de que talvez, para que a vontade de Deus, ela verdadeiramente aconteça na nossa vida, a nossa vida precisa dar uma chacoalhada. A nossa vida precisa ser mudada. Assim como, às vezes, você vê uma rua e ela não é calçada ainda, e para calçar essa rua, antes de melhorar, tem que primeiro piorar, porque eles começam a passar aquela máquina, levantar a terra, depois eles passam aquele rolo, depois eles vêm com pó de brita, depois eles vêm com uma massa asfáltica, e aí só depois é finalizado, mas antes tem que cavucar. É igual terra de caminho. Para a semente produzir fruto numa terra de caminho, não tem jeito, tem que arar a terra, tem que levantar aquilo que está embaixo e jogar em cima. E isso às vezes produz em nós desconforto, e a gente está numa zona de conforto que a gente não quer. A gente está com uma vida tão organizada, mesmo não sendo a vida ideal, mas eu não quero. E aí a gente entra no modo automático igual a Zacarias, e a gente passa a vir quinta-feira, domingo, e a palavra hoje foi boa, e a palavra hoje foi. E aí quando chega na segunda-feira, quando chega na terça, na célula, e a palavra foi boa, o culto foi uma bênção. E aí o líder de célula vai falar assim, então a palavra foi o que mesmo? E eu não sei, eu sei que foi uma bênção. É o que normalmente acontece. É a nossa vida, que é uma vida onde a gente acaba vivendo no modo automático. As nossas orações, irmãos, como são?
A gente fez essa live durante 15 dias e a gente vai continuar. Deus colocou no meu coração, porque começou a me despertar, para despertar outras pessoas para orar. Tem gente que ora de joelho, e aí deita na cama de joelho para orar, e aí só passa a perna assim, gente, porque já está deitado ali, já está quase dormindo deitado, aí só estica a perna. Tem gente que ora deitado, e quando lembra, só lembra no outro dia à noite de novo. Ih, rapaz, nem terminei, deixei Deus no vácuo, estava falando com ele e dormi no meio da oração. E tem aqueles que ainda oram, talvez, mas quando oram, se você analisar a oração, é sempre a mesma. Começa com as mesmas palavras, do mesmo jeito. Parece uma máquina repetindo as mesmas coisas para Deus. Isso é tudo menos relacionamento. Você imagina, num domingo à noite, numa quinta-feira, eu vir aqui e trazer a mesma mensagem, com a mesma palavra, do mesmo jeito. Irmãos, no segundo culto vocês vão falar assim, cara, vai repetir? No terceiro culto vocês vão falar assim, tá ficando maluco? No quarto culto não tem mais ninguém, vai todo mundo embora. Eu falo assim, eu não vou lá, porque ele fala a mesma coisa. Agora você imagina se Deus resolvesse não ouvir mais, não vou nem chamar isso de oração, palavras repetitivas, porque o que Deus quer de nós é um relacionamento. E relacionamento não é você dizer a mesma coisa, guarda a minha família, Senhor, abençoa, Senhor, aquela situação do mesmo jeito. A gente começa as orações do mesmo jeito. É a mesma palavra, pensa aí. É sempre com a mesma palavra, é sempre no mesmo jeito. E fala, meu Deus, eu estou igual a Zacarias. Eu estou no modo? Então se coloque de pé. Você que ouviu a voz do Senhor, e você que está no modo automático, eu queria que você fechasse os seus olhos e que você rasgasse o seu coração diante do Senhor. Nós vamos orar. Falar algo para você. Nós nunca saberemos quando será o último culto. Para algumas pessoas, o último culto vai ser hoje, porque talvez essa semana elas serão promovidas ou não, rebaixadas ou promovidas. Essa semana eu fiz um velório e eu tive a oportunidade de falar. Uma senhora de 80 e poucos anos de idade, uma serva de Deus, conheci ela, família, e eu disse, a senha dela foi chamada. E eu falei, você pode olhar aí no seu bolso aí, qual é o número da sua senha? E ficou olhando um para a cara do outro. Eu falei, você não sabe qual é o número que está com você, e você também não sabe qual é o número que está lá em cima. Agora, Deus nos deu uma oportunidade de viver uma vida que vale a pena ser vivida. Não uma vida cheia de coisas, mas uma vida cheia de vida. Em João 10:10, o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida, e vida em... É a abundância de vida na vida. E é a vida que faz diferença. É a vida de Deus, é o zoe de Deus. Mas quem sabe eu esteja no modo automático, e quando chegar no final da vida eu vou perceber que eu deveria ou poderia ter produzido mais. Você quer coisa pior do que quando chegar no céu, num telão muito melhor e maior do que esse, Deus disser para você assim, olha só o que você poderia ter feito se você simplesmente quisesse e se propusesse a isso. E aí passar naquele telão e você não vai ter como se justificar, porque diante de Deus ninguém pode se justificar. E aí Ele mostrar para você tudo o que você poderia fazer para o reino dEle. E aí você não vai poder se justificar e você vai dizer, meu Deus, me deu uma oportunidade de voltar atrás. Ele está dando hoje para você recalcular a sua rota, para você entender que talvez eu ou você, ou eu e você, estejamos no modo automático, e a gente precisa se despertar, porque eu não sei quanto tempo ainda nós temos. Então, de todo o meu coração, se essa palavra falou com você, se você quer viver o que você ainda não viveu, você precisa fazer algo diferente do que você tem feito. Porque se você fizer as mesmas coisas, é impossível ter resultados diferentes. Então, se você quer viver algo novo, faça algo novo todos os dias. Ah, Rafael, mas isso vai exigir de mim. Claro, sacrifício e esforço. Eu estou 2 noites sem dormir, irmão. Fui para BH de madrugada, ainda fiz a primeira live no aeroporto, a segunda live porque tudo pode ser uma desculpa. Eu vou botar A, B ou C para fazer aquilo que eu posso fazer. E a gente acaba percebendo, irmãos, que depois que a gente aprende a ser bom e dar desculpa,
a gente passa a não ser bom mais em nada. Agora, Deus continua contando comigo e com você. Queria que você fechasse os seus olhos. Se o Espírito Santo falou com você e você quer verdadeiramente, sabe, que essa palavra hoje tenha validade na sua vida, você quer sair do modo automático, eu quero convidar você a sair do seu lugar e vir aqui, eu vou orar com você. Sai do seu lugar em nome de Jesus. Vamos orar. Coloca a mão no seu coração aí. Eu quero que você comece a sentir as batidas do seu coração. Tem vida dentro de você. Existe vida dentro de você. Deus colocou vida em você, para que essa vida possa produzir frutos para o nome dele. Pai, é no nome de Jesus que homens e mulheres vieram ao teu altar, reconhecendo que necessitam, que precisam, que carecem do Senhor. Eu não sei o que trouxeram essas pessoas aqui, mas o que eu sei é que o Senhor é poderoso para fazer tudo aquilo que é necessário para que eles passem da condição de terreno de caminho, de terra de caminho, ou de terreno pedregoso, ou ainda de um terreno com muitos espinhos, para uma terra boa, que produz a 30, 60, 90 e 100 por um. Senhor, eles reconhecem agora uma dependência do Senhor, uma carência da tua graça. Eles reconhecem que sozinhos eles não conseguem. Por isso, Pai, derrama agora uma unção sobre a vida de homens e mulheres que estão aqui. Pai, em nome de Jesus, onde houver pedras no coração que estão impedindo, ó Deus, que a semente, que a palavra do Senhor produza fruto, decidimos nessa noite tirar todas as pedras que impedem, Senhor. Onde houver um coração com distrações, que existe concorrência com a palavra do Senhor, nós decidimos tirar toda a erva daninha, toda, ó Deus, e qualquer planta que produz ou atrapalha ou concorre com a boa semente. Nós declaramos, pelo poder que há no nome de Jesus, uma mudança do lado de dentro, para que haja uma transformação do lado de fora. Pai, guarda a nossa casa, Senhor, a nossa família, enquanto estivermos, ó Deus, dispostos com a mão no arado, cuidando de vidas em favor do teu reino. Que o Senhor cuide de nós, que o Senhor cuide dos nossos filhos, que o Senhor guarde os nossos filhos, que o Senhor esconda os nossos filhos, que o Senhor nos torne invisíveis aos olhos do homem mau, violento. Nós declaramos que se o Senhor é por nós, ninguém será contra nós. E que essa semana que começa hoje seja uma excelente semana de produzir frutos. Oramos com fé em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você crê, recebe, dê a melhor salva de palmas. Vai em paz. Deus te abençoe. Valeu.